Hoje eu tô aqui no vídeo e trouxe um assistente diferente para acompanhar a gente hoje. Assistente bala, viu? Conto com a participação de vocês. Então bora lá para o nosso momento de exposição dos conteúdos. E a gente começa apresentando a equipe de arte. Na coordenação pedagógica a gente tem a professora Cláudia Pessoa, os professores no vídeo hoje, Cláudia Cedrais, Elci Paim, Jussi Lobo, na assistência a professora Paula Brito e professora Estael Quianda. Primeira série noturno, arte, hoje no vídeo a professora Cláudia Cedrais e na assistência a professora Paula Brito. Hoje é a nossa aula número 6 da terceira unidade da primeira série e o tema da aula de hoje é modernismo no Brasil e na Bahia, conceituação e importância artística. Eu vou trazer a mensagem para vocês. Ser importante é do ego. Ser feliz é da alma. Olha aí o tema. Modernismo no Brasil e na Bahia, conceituação e importância artística, parte 1. Objetivo da aula: conhecer a história da arte em diferentes épocas e culturas. Nossa aula número 6. Então, bora lá. O que é ser moderno? O que é ser moderno? O que é que a gente pode dizer de moderno? O que é moderno? Alguém sabe me dizer? Ilhéu Central, Altamira. O que é ser moderno? Essa tal de modernidade se refere a quê? Arrojado, ótimo, o que mais? Inovador, perfeito. Seguir a moda, certo, Teógenes? É algo novo, é ser atual, perfeito. E será que essa senhora aí na imagem, ela é uma senhora moderna? Está atualizado, ótimo. Será que a gente pode... Essa tá assim? Ah, pois é, né? Os tempos atuais. Pronto. Tá atualizada, né? E essa outra charge? Sei, o raio-x mostrou uma costela quebrada, mas nós corrigimos com Photoshop. Um dia a gente chega lá, né? Vai ser bem assim. Então, olha, moderno significa, vem do latim modernos, e significa algo que é recente, novo ou do tempo presente. Ok, Giovana, moderno está na moda, certo? Então, a palavra moderno significa algo que é recente, novo ou do tempo presente. Bota aí na minha imagem. A gente vai falar de um movimento artístico conhecido como modernismo, que surge no final do século XIX até meados do século XX e que permanece esse conjunto de movimentos artísticos. Todo mundo sabe que é um movimento artístico, né? É quando um grupo de artistas se organizam e trabalham com o mesmo tema ou da mesma forma, acreditando em alguns valores conjuntamente. Então, no modernismo, esse período histórico que a gente chama de modernismo, na verdade, nas artes, ele vai acontecer no final do século XIX e início do século XX, certo? Início até meios do século XX. É o modernismo nas artes. É o que a gente chama de período moderno nas artes. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte. Quando a gente fala nesse modernismo nas artes, a gente está falando de um período histórico, certo? Que aconteceu principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que teve reflexos aqui no Brasil. Mas é um conjunto de movimentos artísticos. Aí a gente vai incluir no modernismo o impressionismo, o impressionismo que tirou a linha que contornava as figuras de maneira geral assim.
A gente tem o expressionismo, que o artista pode expressar o que ele está sentindo. A gente tem o abstracionismo, que o artista elimina a figuração, elimina as imagens que a gente conhece, a representação da natureza, né? A representação de formas que a gente conhece. A gente tem o fauvismo, que o artista dá destaque à cor, o mais importante é a cor, comunicando, trazendo ideias novas. A gente tem o surrealismo, que os sonhos, a fantasia tem lugar de destaque na produção do artista. Então a gente tem vários movimentos artísticos que são conhecidos na história da arte como período moderno, modernismo nas artes, certo? Então bora ver aqui, modernismo nas artes. O que é o modernismo? Esse termo referente a vários movimentos, inclusive na literatura, não é só nas artes visuais. A gente tem movimentos modernos no teatro, na dança, na música, certo? Onde aconteceu o modernismo? Onde a gente estuda o modernismo? Na Europa e na América Latina. Quando é que começa o período moderno? Nas artes, certo? Porque em história o modernismo começa lá no Renascimento, o período moderno. Mas em artes a gente fala em modernismo, em modernidade, quando inicia no final do século XIX, inícios do século XX e vai até meados do século XX. Ok? Tá claro aí? Então, o termo modernismo se refere a vários movimentos artísticos. Quando ele surge? Final do século XIX, início do século XX, 1890, 1880, aonde ele surge na Europa e na América Latina. Aí, o que o modernismo vai trazer de novidade? O que ele vai trazer? O que ele vai modificar na maneira de fazer arte? Bota aí na minha imagem. A gente tem, até final do século XIX, nas artes de uma maneira geral, o que mudava era a temática. Então, em alguns momentos se trabalhava a natureza morta, em outros retrato, em outros cenas religiosas, em outros cenas mitológicas. O modernismo vai trazer uma série de novidades, uma série de mudança na maneira de você lidar com as representações plásticas. O que acontece? Primeiro, até o final do século XIX, os artistas representavam as coisas exatamente como ele via. Então, se ele ia pintar uma pessoa, ele pintava a pessoa tentando fazer com que essa pessoa ficasse o mais próximo possível de uma pessoa real. Então, ele imitava a aparência de pedra, de cabelo, de unha, de tecidos, de árvores. Então, ele tentava representar a natureza da melhor forma possível no trabalho. No final do século XIX, vai existir uma série de mudanças sociais, econômicas, políticas que vão interferir na visão e na produção do trabalho do artista. Porque o artista não trabalha sozinho, isolado do mundo. Ele trabalha em consonância com o mundo, com o que está acontecendo no mundo. Ele reflete um pouco as mudanças que vão vir ou que estão acontecendo no mundo. Ele traz essas mudanças bem antes para a gente. O que acontece? Vários fatores vão acontecer no mundo que vão provocar essa mudança de perspectiva no modo de produzir imagens na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. O que acontece aí? A gente tem a invenção da máquina fotográfica, que vai ser uma grande revolução na maneira de produzir artes. Por quê? Porque até então os artistas eram responsáveis por representar as coisas. Se eu queria perpetuar uma imagem, eu contratava um artista para fazer o retrato daquela pessoa ou para pintar aquela paisagem. Com a invenção da máquina fotográfica, eu tenho uma máquina que faz isso muito melhor do que qualquer ser humano faz, né? Porque o ser humano, por mais perfeito que ele seja, ele acaba, de certa forma, modificando um pouco aquela realidade para mostrar o que ele está sentindo, o que ele está pensando. Inconscientemente, às vezes ele não quer, mas ele interfere um pouco naquela reprodução, naquela imagem. Com a invenção da máquina, a máquina não tem isso, né? A máquina você mira, ajusta lá e ela representa exatamente o que está sendo mostrado.
Então essa é uma mudança que vai impactar muito nas artes plásticas, porque o artista vai ficar livre. Eu não preciso mais, né? Eu não tenho mais a obrigação de representar as coisas como elas são na realidade. O que é que eu vou fazer? Eu vou me expressar. Então, primeiro, ele começa a perceber na natureza que não existe uma linha contornando as figuras. Elimina essa linha. No segundo momento, ele percebe que ele pode usar aquelas linhas, aquelas cores, aquelas formas para expressar o que ele está sentindo. Então, ele não precisa mais desenhar as coisas exatamente como elas são. Ele pode deformar. O que é deformar? É mudar a forma. Alterar a forma. Construir uma forma nova. Né? Ou tira alguma parte daquele elemento que não é importante naquele momento para representar a ideia, ou acrescenta outra informação, ou muda a posição, alonga um rosto, encurta um corpo, então ele vai deformar as figuras. Depois ele percebe que as cores são muito importantes e muito influentes, e exercem uma influência muito grande. Então, porque ele diz assim, por que a cor tem que estar subordinada a serviço da natureza, do real? Porque a cor não pode brilhar, não pode se destacar no trabalho de forma independente. E aí ele constrói trabalhos onde a cor é o elemento principal. Não importa nem a forma, nem o tema, o que importa é a cor. Em outro momento ele diz assim, por que é que eu tenho que construir coisas que as pessoas conhecem? Porque eu não posso criar formas que só existem na minha cabeça para as outras pessoas conhecerem também essas formas. Surge o abstracionismo, que é quando o artista cria essas formas que só existem na imaginação dele, que não tem nenhuma representação, relação com o mundo real. E ele vai além. Por que eu não posso representar o que eu sonho, os absurdos dos meus sonhos? E vai numa crescente, numa mudança. A gente ainda está muito apegado no momento que a gente vê uma imagem. E vejam se vocês, algumas pessoas fazem muito isso. Vê uma imagem moderna, né? Que a cor está diferente da realidade, que a imagem está deformada, né? As figuras estão deformadas, que não tem um contorno preciso, e aí olha e diz assim, mas isso não está bem feito, não está bem pintado. Por quê? Porque a gente ainda tem uma herança, né? A gente ainda tem essa perspectiva muito renascentista, muito da antiguidade, de que o artista tem que representar as coisas como elas são. O nosso pensamento ainda não acompanhou a modernidade. Imaginem, se nosso pensamento ainda não acompanhou a modernidade, que diremos da pós-modernidade e da contemporaneidade, que é o que a gente está vivendo hoje. Se para muita gente é complicado ver uma imagem que a cor é diferente, que a figura é deformada e entender que é uma linguagem artística e se relacionar com ela, imagine quando ele vê uma instalação, quando ele vê uma performance, aí é que ele não compreende mesmo que aquilo é arte. E aí a gente ouve uns absurdos, tipo, meu filho faz isso, tipo, isso daí, que baboseira, que coisa ridícula. Por quê? Porque as pessoas ainda não se prepararam. A arte evoluiu, a arte não é evoluir. A arte se modificou e as pessoas ainda não conseguiram acompanhar esse movimento de mudança, certo? É outro tipo de arte. Hoje, inclusive, é até difícil da gente classificar o tipo de arte. Antes a gente dizia isso é pintura, isso é escultura, isso é desenho. Hoje em dia não, hoje em dia a gente trabalha com hibridismo. Então o artista cria misturando desenho com pintura, com escultura, certo, professora Paula? Verdade, só falando um pouquinho do que você colocou antes, as pessoas estão preocupadas em relacionar essa nova arte, essa arte diferenciada, né, com relação ao gosto, né? Relacionar, eu gosto desse tipo de arte, porque representa muito o real, é perfeito, é bonito. Quando eu não gosto, é feio. E não é bem assim, a arte a gente não pode estar relacionando com isso. Exatamente. A nossa relação com o objeto artístico tem que mudar. Se antes, lá na antiguidade, a gente tinha uma relação apenas de contemplação, hoje, na modernidade, isso muda, né? Quando vem o modernismo, eu tenho que mudar essa minha relação com a obra de arte, porque não é só contemplar e olhar e dizer tá parecido, não tá parecido. Muda a minha relação com a obra.
como é essa relação agora com essa obra? No modernismo, olha, a gente está lá no modernismo, não está na contemporaneidade, não. Como é essa relação lá no modernismo? É uma relação de troca. Eu vou começar a trazer algumas questões minhas, subjetivas, para dialogar com essa obra. E hoje, na contemporaneidade, isso é muito mais forte. Eu não posso apenas observar uma obra de arte, eu tenho que trazer toda a minha bagagem, toda a minha vivência, toda a minha experiência para dialogar com aquela obra, para interagir com a obra, certo? O banco, né? Eu vou chegar na exposição do banco, porque eu vou trazer aqui umas informações muito interessantes e a gente vai tentar estabelecer um link com a exposição do banco, tá? Espera só um pouquinho. Então, a gente tem, ó, antes a arte como imitação do real e no modernismo a gente tem a arte como liberdade. Olha aí a imagem. Então, a gente tem a deformação, olha aí o slide, a gente tem o uso das figuras, as cores diferentes da realidade, a gente tem a inserção de elementos que só existem na imaginação do artista e passam a existir no momento que ele cria, né, a obra de arte, que a gente compartilha dessas informações. Aí, Oswald de Andrade, né? Oswald não, Mário de Andrade, que participou da organização da Semana de Arte Moderna Brasileira, que todo mundo já deve ter ouvido falar, ele fala o seguinte sobre o belo da arte. É arbitrário, convencional, transitório, questão de moda. Belo da natureza é imutável, é objetivo, é natural, tem a eternidade que a natureza tiver. A arte não consegue reproduzir a natureza, nem esse é o seu fim. Todos os grandes artistas, ora conscientes, ora inconscientes, a grande maioria, foram deformadores da natureza. Donde infiro que o mais belo artístico, tanto mais subjetivo, quanto mais se afastar do belo natural. Outros infiram o que quiserem, pouco me importa. É um pouco da relação que vai sendo construído com a modernidade. É o que eu construo, o que eu considero como belo, não quer dizer que você vai construir, porque nós somos pessoas diferentes, temos vivências e histórias diferentes. Então, na contemporaneidade, a gente já não tem mais isso, essa relação de que é obra de arte, eu tenho que gostar de qualquer jeito. Não, na contemporaneidade é obra de arte, mas para mim não é, porque eu não tenho nenhuma relação, não estabeleço nenhuma comunicação, não dialogo com ela. Mas a gente ainda tem essa relação de querer classificar como obra de arte ou não alguns trabalhos e questionar, né? Quando chegam para a gente como obra de arte, a gente questiona. Rapidinho, não vou intervir. Diga. Mas o Oswald de Andrade, ele coloca bem, deixa bem claro isso. Não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos. Isso era fato para o período, né? Então, aquelas regras pré-estabelecidas, eles não desejavam mais, né? Essa preocupação com a estética, eles não desejavam mais. Eles queriam romper todas as barreiras, em especial nas artes, seja na música, na dança, no teatro ou nas artes visuais. Perfeito. E aí, a gente vai ter duas... A gente viu que o modernismo começa na Europa, em final do século XIX, início do século XX, só que aqui no Brasil a gente tem outra situação política, histórica e social. Então, esse modernismo ele não vai chegar, ele não vai ser constituído no final do século XIX. Ele vai chegar um pouco depois e vai chegar imposto. O modernismo no Brasil não vai ser construído a partir das inquietações da população. Não, o modernismo no Brasil vai ser imposto. Chega um momento que os artistas estão indo para a Europa estudar, estão entrando em contato com todo esse movimento modernista, né? Com impressionismo, expressionismo, fauvismo, cubismo, e aí eles ficam angustiados de voltar e encontrar uma situação de arte acadêmica ainda muito forte. E aí eles dizem assim, ó, bora dar um basta nisso, bora introduzir o Brasil na modernidade, custe o que custar de qualquer forma. Duas situações vão contribuir para esse acontecimento que é a Semana de Arte Moderna de 22, que todo mundo já ouviu falar.
O primeiro momento é a exposição do lituano Lazar Segal, em 1915. Ele vem visitar uns parentes aqui no Brasil, traz o trabalho dele, ele é um artista expressionista, faz uma exposição e tá tudo bem. As pessoas vão, não criticam, veem aquilo tudo. 2 anos depois, em 1917, a nossa queridíssima, brasileira Anita Malfatti, que tinha ido estudar também na Alemanha, depois ela vai para os Estados Unidos, ela entra em contato com o expressionismo alemão, se encanta, se identifica com o expressionismo, começa a trabalhar construindo obras expressionistas, volta para o Brasil empolgada, feliz, animada, construindo obras que dialogam com o que ela acredita. Ela resolve fazer uma exposição aqui no Brasil, em 1917. Faz a exposição no Brasil e inicialmente está correndo tudo bem. As pessoas acolhem bem, as pessoas vão visitar a exposição, as pessoas compram algumas obras. Acontece, porém, entretanto, todavia, que um certo senhor muito conhecido nosso, por causa da literatura infantil que ele produz, que é Monteiro Lobato, ele também era crítico de arte e escrevia para um jornal da época. O que é que o senhor Monteiro Lobato faz? O senhor Monteiro Lobato visita a exposição da Anita, não gosta do trabalho, e aí ele faz um artigo chamando a Anita de doida, e detonando a exposição, dizendo que aquilo não é arte, que aquilo não vale nada, que aquilo é coisa de maluco. O que é que acontece? Porque a Anita é brasileira, talvez porque ela fosse mulher, o fato é que algumas pessoas que compraram os trabalhos de Anita devolvem os trabalhos. Outras pessoas mais indignadas vão para a porta da galeria, exigem e acabam conseguindo fechar a exposição da menina antes do tempo. Vejam se não parece com alguma coisa que a gente está vivendo recentemente. Aí alguém pode dizer assim, a professora Anita era um artista. Hoje, os trabalhos de Anita Malfatti valem fortunas. Na época, as pessoas acharam que o trabalho dela era coisa de maluco, que o trabalho dela não era bom, não era bem feito, não tinha qualidade. Só que um grupo de artistas modernos, que gostavam do trabalho da Anita, que conhecia o movimento modernista europeu, resolvem, tá na hora do Brasil se modernizar. O modernismo tem que chegar no Brasil aqui agora já, não pode ficar nessa vidinha de academicismo pro resto da vida, de ficar representando as coisas igual à natureza, não. O artista tem que se expressar o que está sentindo, tanto na música, na dança, no teatro e tudo, certo? O que é que acontece? Eles se organizam e fazem a Semana de Arte Moderna de 1922, lá no Teatro Municipal. E a Anita não queria participar da Semana Moderna de 22. Ela ficou muito traumatizada com a reação das pessoas a essa primeira exposição dela, em 1917. Os colegas convencem ela a participar e ela manda alguns trabalhos lá para o Teatro Municipal de São Paulo, certo? Outra coisa que é bem importante a gente deixar claro é Tarsila do Amaral não participou da Semana de Arte Moderna de 22. Ela nem estava aqui no Brasil. Ela chega depois. É uma figura muito importante também no cenário das artes plásticas brasileiras. Foi uma contribuição muito grande, mas depois da Semana de 22. Certo? Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, essa história de Anita não parece um pouco com o que a gente viveu recentemente com aquela exposição lá no banco, a exposição do banco que foi fechado? A Anita sofreu a mesma coisa. Em 1917, há 100 anos atrás, exatamente, coincidentemente. Na época, o trabalho dela foi considerado degenerado, foi considerado ruim.
A exposição foi fechada antes do tempo, as pessoas devolveram os trabalhos que tinham comprado. E hoje em dia, 100 anos depois, Anita Malfatti é considerada uma das grandes artistas plásticas brasileiras. Pedra fundamental na introdução do modernismo no Brasil. E eu não vou falar mais nada, eu vou deixar que vocês façam as interlocuções de vocês. Eu não vou dizer se é certo, se foi errado fechar a exposição. Eu não vou dizer a vocês se as obras são boas ou se são ruins. Eu só quero que vocês pensem que Anita Malfatti, há 100 anos atrás, sofreu o mesmo tipo de ação que foi realizada em cima do museu. Tá bom? Então, bora ver que tipo de trabalho era esse que Lazar Segal apresentou em 1915 e ninguém disse nada. 2 anos depois, Anita apresentou e as pessoas malharam o trabalho de Anita, fizeram ela fechar a exposição antes do tempo e devolveram os trabalhos dela. Então, bora lá. Olha aí o Lazar Segal, figurinha. Os trabalhos do Lazar Segal, deformação das figuras humanas, né? Então, a gente tem uma figura humana deformada, ele exagera algumas partes, não coloca outras partes. A gente não tem uma luz e sombra representando, dando ideia de volume. Ó, Capindura, eu não quero que você compare as obras de Anita com as do Santander, porque não é justo, são períodos históricos diferentes. E hoje a arte de Anita já está consolidada como importante. Mas eu quero que você compare o seguinte, naquela época o trabalho de Anita era inovador, era diferente do que as pessoas estavam acostumados, e a reação das pessoas frente ao trabalho de Anita é muito próxima da reação das pessoas frente ao trabalho de Santander. O que eu quero que vocês pensem, se questione será que essas obras do Santander não estão à frente do meu tempo? Será que eu não estou preparado para assimilar essas obras? Não é que elas sejam vulgares, apelativas, não é nada disso. Às vezes a população, as pessoas não estão preparadas naquele momento para assimilar aquele tipo de obra. Daqui a 30, 40, 50 anos, talvez as pessoas assimilem aquele trabalho com mais tranquilidade, como hoje a gente assimila o de Anita. Hoje, pra gente, o trabalho de Anita é bonito, o trabalho de Anita é normal, é comum. Mas na época que ela apresentou esses trabalhos, as pessoas ficaram chocadas. As pessoas não entenderam o trabalho dela. As pessoas acharam que ela era uma artista ruim porque ela fazia esse tipo de trabalho. Hoje a gente sabe que ela estava na vanguarda, que ela estava sendo inovadora, que ela estava abrindo um caminho que ninguém tinha aberto ainda. Então o que eu quero dizer é isso. Será que essa postura que a gente está tendo com as obras no Santander... Primeiro a gente tem que ver a questão da mídia, né? Que na época de Anita influenciou as pessoas e que hoje continua influenciando. Primeiro que ninguém foi lá, eu não vi a exposição do Santander, não posso afirmar se é bom, se é ruim. Acho que nenhum de nós vimos a exposição para afirmar isso. E a gente está baseando as informações da gente sobre informações de uma coisa que a gente não viu, que a gente não vivenciou, que a gente não experienciou, a partir da visão de uma pessoa que a gente não conhece, não sabe quem é, não sabe no que ela acredita, no que ela gosta, que está dizendo pra gente que aquela exposição é ruim, que tem que ser fechada. Bota aí na minha imagem. A gente está baseando nossa informação de que a exposição no Santander não presta a partir da visão de uma pessoa que está considerando aqueles trabalhos imorais, ilegais e uma série de fatores. Mas eu não conheço a pessoa que foi na exposição, eu não vi a exposição, eu não conheço a pessoa que foi ver a exposição, eu não sei o que é que ela acredita, eu não sei qual é a formação que ela teve, e eu estou acreditando na opinião dela de que aquilo é imoral, é ilegal e etc. Eu quero que vocês parem para refletir isso. Eu não estou dizendo que não deva ter fechado ou que tenha que ficar aberto. Eu acho que a gente não deve
elaborar uma opinião em cima de fatos que a gente não conhece, que a gente desconhece. A mesma coisa é o caso do homem nu, que eu sabia que vocês iam falar, porque o pessoal da tarde também falou do homem nu. O homem nu, eu só vou perguntar uma coisa para vocês. É tão chocante assim um homem nu, uma criança ver um homem nu, tocar o corpo de um homem nu? Se é tão chocante assim, por que é que nossa sociedade permite e aceita, e ninguém fala nada, e ninguém critica, uma emissora de televisão que 2 meses antes do carnaval coloca uma mulher nua, seminua, sambando nos intervalos da programação, o dia inteiro, qualquer horário, de manhã, de tarde, de noite, e ninguém acha isso chocante. Ninguém fica constrangido do seu filho ficar vendo aquela mulher nua ali na televisão o tempo inteiro. Por que é que ninguém acha chocante o fato de que nossas atletas do vôlei usarem uma roupa bem diferente dos meninos do vôlei? Porque o esporte é o mesmo. As dificuldades de locomoção, de movimento são a mesma. Por que as meninas estão usando uma roupa minúscula e os homens estão usando uma roupa diferente? A gente não questiona isso. Por que é que a gente acha normal as meninas do funk, as cantoras do funk, ficarem fazendo aqueles videoclipes extremamente eróticos, com aquelas roupas minúsculas, e os homens que participam do funk, que cantam, estão lá todos cobertos, todos vestidos? Você não vê ninguém de sunguinha, ninguém de corpo lambuzado de óleo, você não vê nada disso, mas as meninas a gente acha normal. E aí eu questiono o seguinte: a criança estava lá na exposição, eu não sei em que contexto, pelo que eu entendi, o trabalho do artista era... Existe um trabalho de um artista chamado Lygia Clark, que são os bichos, que ela construiu algumas formas em metal e que a gente pode, na exposição, ficar modificando as formas dessas esculturas. Então, a proposta desse artista era o corpo dele ser uma dessas obras, que a gente poderia chegar lá e movimentar o corpo dele à vontade. Até aí eu não vejo nada de sexual, de erótico. O que aconteceu? A mãe e o pai, que têm um tratamento diferenciado da criança, que não entendem a nudez relacionada a sexo, acharam que a criança, o filho deles, poderia ir lá e mexer naquele corpo. Porque a relação deles com o corpo humano não é associada à sexualidade, como não deveria ser. A gente não deveria associar o corpo da gente apenas à sexualidade. E a sexualidade é uma coisa ruim. Então é só provocações que eu vou colocar aqui para vocês. Vocês reflitam, pensem bem nessa mídia, no que ela está explorando, no que ela está demonizando, e vejam que sociedade é que é essa que a gente está, por que umas coisas são demonizadas e outras não são. Certo? Então bora lá. Deixa eu passar aqui e botar as referências da aula de hoje, que a gente se empolgou no assunto, né? Eu sabia que esse assunto ia sair, essa história da modernidade, mas foi bom sair aqui com a Anitta para a gente fazer esse contraponto. As referências da aula de hoje. É isso aí, para vocês pensarem um pouquinho sobre esse assunto. O modernismo, ele chega para modificar todo o contexto, não esquecendo que a mudança nas artes ela vai surgir de acordo com essa mudança histórica, política e social e econômica que estava ocorrendo no país. Existia a necessidade de mudar, sim, romper com algumas regras, algumas barreiras, a vontade de criar algo novo, a busca pela experimentação, a modificação estética. Eu saio da ideia de belo e venho para experimentar mesmo, romper com algumas formas que a professora Cláudia colocou.
Não esquecendo que aqui no Brasil existe a descoberta mesmo da identidade, trazer para a nossa obra a identidade nacional. E José Valadares disse que aqui na Bahia vai chegar um pouco mais tarde, vai chegar com as mudanças mesmo históricas e políticas e sociais, e com essa necessidade de um modernismo estético, ok? Ok? E a gente vai ver essa história aí no Brasil, na Bahia, na próxima aula, se Deus quiser, com a professora Jusce. Beijo grande e até a próxima aula.